Olá, meu nome é João Guilherme Tosi, eu sou aluno do curso de Licenciatura em História na Universidade Veiga de Almeida e o intuito desse vídeo é apresentar um pouquinho para vocês sobre metodologia de aprendizagem baseada em projetos, ou ABP, né? E como ela dialoga com as ideias de Carl Rogers. Bom, para quem não sabe, Carl Rogers foi um psicólogo norte-americano que representava a corrente humanista, né? Que surgiu em contraponto às duas principais correntes da psicologia da época, que eram o behaviorismo, com Skinner, e a psicanálise, com Freud. Bem, uma das ideias principais, né, de Carl Rogers era a abordagem centrada na pessoa, ou no cliente, como ele gostava de chamar os pacientes. Ou seja, o foco da abordagem era na pessoa, a pessoa partia da pessoa, né? Ele acreditava que a sanidade mental e o desenvolvimento pleno das potencialidades pessoais eram tendências naturais da evolução humana e surgiam ao longo do caminho algumas problemáticas que deveriam ser resolvidas. No campo da educação, ele não se preocupou em definir práticas de ensino e aprendizagem. Ele teorizou a respeito, mas não definiu práticas, né? Porém, instituições como avaliações, recompensas e punições, muito presentes nas formas clássicas de ensino, né? Ele excluía completamente, né? Ele não aceitava, a não ser, exceto que fossem usadas de forma de uma autoavaliação, ou seja, partindo do próprio estudante, e aí ele aceitava, né? Para Rogers, o professor ele não interferia diretamente no campo cognitivo e afetivo do aluno, e o professor deveria apenas guiar o aluno às suas próprias experiências, e a partir dessas experiências o aluno começaria a se autodirigir, né? Ou seja, o professor ele dá o suporte para o aluno caminhar sozinho nesse caminho do desenvolvimento, né? Ele não abandona o aluno, ele não deixa o aluno por conta própria para aprender. Não, é diferente. Ele permite que parta do aluno isso. Ele apenas orienta e aconselha ali, instrui durante esse caminho. Até porque para ele as pessoas só aprendem o que elas necessitam ou o que elas querem aprender. Se não tiver uma necessidade de aprendizado ou uma intenção, né, um querer ali, elas não vão aprender, não adianta você impor. Uma das suas ideias mais importantes é a que a pessoa é capaz de controlar o próprio desenvolvimento e ninguém é capaz de fazer isso por ela. Ou seja, ele acredita que é impossível comunicar diretamente a outra pessoa conhecimento que realmente importa, né? A pessoa tinha que partir da pessoa isso. Você pode tentar instruir ela, mas se ela não tiver disposta a aprender, não precisar aprender, ela não vai aprender. E aí eu vou falar um pouco agora sobre o método de ensino e aprendizagem baseado em projetos, né? A ABP, que é uma metodologia ativa. As metodologias ativas são metodologias que põem o aluno como protagonistas do aprendizado, ou seja, foge bastante daquela aula clássica que a gente conhece, né? Passiva, expositiva, no que o professor põe o aluno de frente para ele e começa a falar, expor conteúdo e o aluno está ali passivamente só absorvendo conteúdo. As metodologias ativas elas combatem isso, né? São metodologias que promovem a interação. Elas põem o aluno para discutir, para praticar e até mesmo para ensinar em prol do seu próprio conhecimento. Agora voltando para a aprendizagem baseada em projetos, né? É uma metodologia ativa, como eu falei, que surge em meados do século XX e que busca permitir que os alunos confrontem problemas e questões do mundo real que eles consideram importantes e determine como eles podem abordar aquilo e busquem soluções de forma cooperativa, visando o desenvolvimento de habilidades e competências, né? Ou seja, a gente pega problemáticas reais do dia a dia, utiliza das matérias do aprendizado que a gente quer passar para resolver essas problemáticas, né, do cotidiano, coisas reais e palpáveis para o aluno. E aí eles de forma cooperativa, né, em grupos, tentam desenvolver isso.
A ABP ela propõe que o aluno deve considerar o projeto pessoalmente significativo para garantir um completo envolvimento. Ou seja, o aluno ele tem que se sentir inserido naquilo, ele tem que ver um significado para que ele seja motivado a continuar esse projeto, porque parte diretamente dele a motivação para desenvolver, né? O professor, como eu disse, ele está ali como apoio, como suporte, mas essa metodologia ela propõe que o aluno promova a maior parte do desenvolvimento do aprendizado. Como isso funciona na prática, né? Os alunos eles pegam elementos das matérias, pode ser mais de uma, a gente pode trabalhar com interdisciplinaridade, pode ser usar literatura e história, por exemplo, a fim de relacionar com os problemas da realidade, né? E buscar assim resolver essas problemáticas, muitas vezes até trazendo benefícios para a comunidade. E aí o papel do professor em meio a tudo isso é construir junto aos alunos uma questão orientadora, altamente motivadora e que faça com que os alunos se identifiquem. O que seria isso? O professor ele tem que tem que produzir junto aos alunos uma narrativa, como se fosse um enunciado ao tema, ao contexto, na qual ele vai abordar um tema que seja significativo para os alunos para que eles se sintam motivados. E a partir da questão orientadora, os alunos devem traçar objetivos para a resolução de problemas de forma motivada, né? Como eu disse, eles têm que se sentir inseridos, têm que sentir parte daquilo, têm que ver o propósito para se motivarem a produzir. E aí assim eles vão buscar informações, trabalhar, né, com as que eles já têm, avaliando, e também trocar essas informações entre si e entre os professores. Apesar de não ser um método novo, né, a ABP tem ganho bastante espaço ultimamente e tem sido uma prática de ensino muito recomendada, porque ela dialoga muito bem com as novas tecnologias e elas também trabalham muito bem com a interdisciplinaridade, que é um tema que está na moda, né, uma questão que está sendo bastante visada atualmente e que realmente facilita a questão do ensino-aprendizagem. Então, essa metodologia ela dialoga bem com as ideias de Rogers, porque ela vê o aluno como responsável pelo próprio desenvolvimento, e o professor apenas cumpre o papel de orientar, apontando os caminhos para eles alcançarem esse desenvolvimento. E aí, além de tudo, eles fazem parte da turma e não se colocam acima dela. Isso é um ponto principal também no pensamento de Rogers sobre educação, de acabar com as hierarquias da sala de aula e fazer com que os professores e os alunos possam interagir como iguais entre aspas, né, dentro da sala de aula. E dessa forma é outro diálogo entre o pensamento de Rogers e a metodologia. O fator do professor trabalhar em conjunto, não como professor, mas como parte do grupo. Para Rogers, né, a aprendizagem ela precisa ser significativa e acontece facilmente quando a situação é vista como um problema. Logo, envolver alunos em projetos relacionados com problemas da realidade deles mesmos, né, e que os deixem altamente motivados é um bom caminho para o desenvolvimento deles, na perspectiva de Rogers. Então, essa metodologia ela funciona bem dentro das ideias de Carl Rogers. Vai lembrar aqui que isso aqui é só uma perspectiva, né, um ponto, uma análise sobre o tema. Diversas outras podem ser feitas. E eu não pude me aprofundar muito por conta do tempo limite. Mas é isso, eu espero que tenha sido proveitoso, que todo mundo possa tirar alguma coisa desse vídeo. Espero minimamente que eu tenha motivado vocês a pesquisar mais sobre os temas aqui abordados, como metodologias ativas, a questão das correntes da psicologia, né, no ensino, e até mesmo sobre Carl Rogers e sobre ABP, né? Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Fico por aqui. Abraços.